O que define uma vida bem vivida? É o tempo que nós passamos conscientes ou a forma como escolhemos viver quando finalmente temos a chance de viver? E se você acordasse depois de anos perdidos dentro de si mesmo, o que você faria com esse tempo? Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje vamos falar sobre Awakenings, ou Tempo de Despertar, em português, dirigido por Penny Marshall e estrelado por Robin Williams e Robert De Niro, que é um filme baseado numa história real que acompanha pacientes que ficaram anos em estado catatônico até que um tratamento experimental lhes devolve, pelo menos temporariamente, a consciência. A partir dessa premissa, o filme nos coloca diante de algo profundamente humano. Pessoas que literalmente acordaram para a vida depois de anos perdidos no tempo, redescobrindo o mundo, as relações, o corpo e também os limites inevitáveis da própria condição. Para mim, Awakenings, ou Tempo de Despertar, é um filme sobre presença, sobre viver no presente, sobre o valor do tempo e sobre como muitas vezes só percebemos a beleza da vida quando estamos prestes a perdê-la, o que me faz lembrar bastante da morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói, que é talvez um dos meus autores favoritos. E é também um lembrete incômodo de que estar vivo não é o mesmo de estar vivendo. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer a divulgação. Então, Chico, o que você achou desse filme aí, que foi uma descoberta nas minhas férias? Eu tirei 15 dias de férias aí em março. Eu tinha assistido o filme, acho que é Quero Ser Grande em português, mas em inglês é Big, que é o filme da mesma diretora. E aí eu fui ver os filmes que ela dirigiu, né? Porque eu gosto desses filmes ali, final da década de 80, anos 90. Eu gosto dessa estética, né? Dessa época. E até que eu descobri esse filme, eu falei, pô, beleza, vai ser um filme triste, não vai ser legal, assim, uplifting igual o Big, mas vou assistir. E, cara, gostei muito. 5 estrelas no Letterboxd, coraçãozinho, mas é um filme triste, é um filme pesado também. Me remeteu algumas coisas também da minha vida, eu que tenho alguns tiques nervosos, né? Como os personagens vão adquirindo, né, com o tratamento. Mas fala aí, o que você achou do filme? Cara, é um filme sensível, né, delicado, ao mesmo tempo ele é impactante e tem algumas coisas legais, assim. Se não me engano, acho que foi a primeira vez que a gente vê o De Niro e o Robin Williams trabalhando juntos, né? Acho que A foi. gente pode considerar que são dois dos maiores atores da geração deles, né? Com certeza. E tecnicamente, né, me fez ver o De Niro de uma forma diferente, porque a gente está acostumado a ver o De Niro como um cara imponente, né? Filme de gangster, né? E isso, Da envolvido máfia. com um homem seguro e poderoso. E ali a gente vê ele, assim, aquela imagem frágil, delicada, insegura, que precisa de ajuda. Mostra, né, a qualidade e o talento do cara para fazer qualquer tipo de trabalho que possa ser colocado a ele, né? E mostra, assim, a realidade de como é a vida de quem trabalha com esse tipo de situação, né? Eu fiquei imaginando lá, a gente vê a relação do doutor, né? Doutor Sayer, que ele é formado em medicina, ele tocou algumas pesquisas no final quando ele se formou, mas ele nunca tinha trabalhado em um hospital, né? Ele não tinha experiência Clínica, ele nunca clínica. clinicou, né? Ele não tinha experiências clínicas. Ele era um Acadêmico, digamos assim. acadêmico, exato. E ali ele se candidata, ele está inseguro porque ele acha que não vai ser selecionado, mas logo a gente percebe que ninguém quer trabalhar ali naquele lugar, né? Então os caras falam, você consegue fazer isso, aquilo? Aí ele conta que ele estava, acho que extraindo algum tipo de minhoca, né? Alguma coisa de minhoca. fazendo teste com neurônio de minhoca. E aí falou assim, você já fez tal coisa? Você já feriu pressão de alguém? Já conferiu batimento cardíaco? Sim, né? Porque durante o curso ele fez, então tem experiência.
contrato. E aí a gente vê que o diretor do hospital ele já está totalmente dominado pela realidade que passa por cima dele igual um rolo compressor, né, cara? A gente vê que ele está afastado ali, humanamente afastado do que ele está fazendo, mas ele cumpre toda a burocracia do hospital, tudo que tem que fazer, a gente vê que ele é responsável, mas ele já não tem mais um toque humano com aquelas pessoas que estão ali, porque a gente não sabe, né? Mas é possível que quando ele entrou ali no início da carreira, ele também tentou fazer algo para ajudar aquele pessoal, mas mudar, né? Aquela galera não, sei lá, não produz para a sociedade, não vota, não consome. Por que eu vou direcionar recurso para aquele tipo de paciente? Que ele não vai voltar para a sociedade de maneira nenhuma. É melhor eu direcionar qualquer tipo de esforço a alguém que vai voltar para a sociedade e vai viver uma vida funcional, né? Funcional, exatamente. E ali, cara, a gente vê logo no começo que ele fala com o enfermeiro lá e o enfermeiro diz assim, aqui a gente chama de jardim. Mas por quê? Porque a gente só dá água e comida para eles. É como se estivesse tratando o pessoal tudo como vegetal, né? Que é que você falou aí no começo, pessoa, o que é de fato viver, né? Você tá vivo ali organicamente, biologicamente falando, ou você tem interações, você viver, né? Sair por aí, resolver suas coisas. E aí eu fiquei pensando, cara, por vezes você encontra alguns dias, algumas semanas aí que você tem um monte de problema para resolver. E aí as dificuldades vão aparecendo, aí você pensa assim, cara, hoje eu não queria ter saído da cama, hoje deu tudo errado, preferi não ter vivido esse dia. E aí eu comecei a pensar, cara, que dificuldade é essa que eu tenho, né, na minha vida, que eu tive nessa semana, ou nesse dia, ou no mês passado, que realmente valesse eu querer deixar de estar vivo. Ou melhor, querer deixar de viver. E, no fim, por vezes a gente resolve todas essas coisas, que nós temos as habilidades, as ferramentas, as ajudas necessárias para resolver os problemas, mas a gente prefere olhar pelo pior ângulo possível e achar que era melhor não ter passado por aquilo. E aí vendo o pessoal lá que perde um monte de tempo da vida, me fez pensar, sabe, sobre isso aí, e procurar dar valor às coisas que eu vivo, até as dificuldades, né? Porque dificuldade, se não me servir em momentos que a gente soluciona, né? Para nos ajudar a ter mais habilidades, mais ferramenta, mais capacidade emocional para lidar com dificuldades, que sirva para fazer a gente refletir dos momentos de alegria, de paz que a gente tem, o quanto eles são bons, né? Então, quando você passa por uma dificuldade, o mínimo que aquela dificuldade tem que te mostrar é, vou dar valor quando eu estiver tranquilo, me divertindo, fazendo outras coisas, porque existem momentos um pouco mais difíceis, mas nenhum dos momentos mais difíceis me fez, depois do filme, né, me fez imaginar que eu não queria estar vivendo eles, cara. Acho que eu preferia estar passando por eles, sim. Exatamente, cara. Tem uma cena, cara, não sei se você se ligou, porque quando o personagem do Robin Williams, o médico, ele vai entrevistar o cara que tinha feito a pesquisa lá na década de 20, de 30, porque depois se você pesquisar no Google e tal, você vai ver que aquilo ali foi tipo uma mini pandemia, né? Acho que não é pandemia porque é endemia, talvez. Esqueci o termo científico correto. Mas aquilo ali foi tipo um vírus que afetou milhões de pessoas que as deixaram de uma maneira catatônica mesmo. E aí ele pergunta ao médico, mas elas têm consciência? Ele fala, não, claro que não tem consciência. Ele perguntou, como é que você sabe? Ele falou, porque o contrário seria um horror. Então o médico que fez a pesquisa lá atrás, ele não conseguia nem conceber que aquelas pessoas tinham consciência. E tinham. Uhum. Tanto que quando o Robert De Niro, ele começa a tomar um remédio, né? Ele começa a melhorar, começa a voltar a falar, a se movimentar. E ele conhece, e aí é uma merda, né? Eu fico muito dividido, porque o filme, ele tem 2 horas mais ou menos, né? E com 1h20 de filme, nada tava dando errado.
Eu falei assim, cara, qualquer momento vai dar errado, mas já tem 1h20, cara, assim. Acho que se tivesse que dar algo errado, já teria dado algo errado. Eu não conhecia a história verdadeira, então eu tava naquela, pô, vai ser ótimo, a ciência é maravilhosa, descobrimos um remédio, fizemos pessoas que ficaram 30 anos congeladas dentro de si próprias voltarem. E ele conhece uma menina, e a menina também tem um pai que tá, acho que em coma ou algo do tipo. E ele fala pra ela, ó, seu pai sabe que você tá indo lá falar com ele. Então eles ficaram 30 anos presos dentro do próprio corpo com consciência. Então, assim, cara, é aterrorizante, sabe? Você imaginar que algo pode acontecer com você. Eu não sei como você lidou com esse tipo de informação, né? Porque eu tenho esses medos, sabe? Eu gosto muito da minha vida, eu acho que eu não tenho uma vida perfeita, acho que ninguém nunca terá uma vida perfeita. Mas eu gosto muito da minha vida, sabe? E aí eu fico pensando assim, vamos supor a pessoa que ficou assim com 20 anos, porque o personagem principal, ele fica com, acho que com 10, 12 anos, né? Até os 40 e poucos. 11. 11 anos. E aí fica imaginando, uma pessoa que tá com 20 anos ali curtindo a vida, ela não consegue imaginar que daqui a 2 anos vai acontecer aquilo com ela e ela vai ficar 30 anos congelado. Então, assim, eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas é bom a gente trazer aqui. Esse medo do imponderável, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos na nossa vida. E tá tão legal agora que tu não consegue conceber que daqui a 20 anos pode acontecer algo horrível que vai, sei lá, mudar sua vida como um todo. Não sei como você consegue conviver com isso, mas isso é algo que às vezes me traz uma agonia, sabe? Ficar pensando sobre isso, sobre o imponderável no futuro que pode, assim, disruptar essa vida maravilhosa que eu acredito que eu tenha hoje, entendeu? Cara, e o pior é que é a forma como o filme faz, né, cara? Porque ele mostra o menino lá com 11 anos brincando com os colegas, andando na rua. Alegre. Ele gosta de escrever e ele vai lá e grava o nome dele num banco. No Aí os outros banco. meninos falam: Você não pode fazer isso, cara. O pessoal vai. Vamos ficar vigiando para ver se tá vindo alguém. Aí os meninos falam: Nossa, Leonardo, que letra bonita. Aí quando ele termina de escrever, ele sente a mão dele travando. Aí ele tenta esconder aquilo, vai para casa. Aí nos dias seguintes ele está fazendo uma prova, né? E aí a professora começa a corrigir, vê que a nota dele não estava legal. Ela olha o histórico escolar dele, só tira nota A mais em Ah, todas as provas. Daqui a pouco Na ela pega o verdade, caderno. na verdade, ela não tinha lançado a nota dele, porque eu acho que ele não entrega o pra ela, É isso. porque é isso, né? Ele tá sem nota. Aí ela vai Isso. pegar o caderno e o caderno ele começa a escrever as letras e depois risca para baixo tudo. Ela fica assustada, vai falar com a mãe. E aí a mãe do menino, a mãe dele, né? Tá lá com ele, os garotos chegam para brincar. Aí fala: O Leonardo pode sair para brincar hoje? Aí a mãe dele fala: Não, não pode. Aí ele olha pela janela e faz a cara assim pros garotos lá embaixo. Você pensa: Pô, a criança, cara, feliz ali, com saudade dos amigos dele. E assim, nunca mais viu aqueles amigos ali. Nunca Porque os mais. amigos não aparecem no resto do filme. E a gente vê sendo tirado dele esse momento, que é o momento onde ele vai fazer 12 anos, onde a vida vai começar a se mostrar para ele, quando ele vai fazer as primeiras amizades, quando ele vai se apaixonar pela primeira vez, quando ele vai começar a ter os primeiros desafios, viver sozinho, fazer um monte de coisa ali, entrar no ensino médio, e ele perde aquilo. Né? Ele tem que ficar dentro de casa, ele fica só lendo ali o tempo todo, Tanto, tanto que a ele gente sabe vai que ele é um garoto ter, inteligente, bonzinho, que a mãe dele sim, fala que ele é um garoto bom. tanto que ele vai ter essas descobertas na vida quando ele descongela, digamos assim, né, aos 40 e poucos anos. Então ele vai começar ali a ter aquela paixonite pela mulher do. Tava visitando o pai. Ele vai querer começar a explorar, vai querer começar a sair. Tanto que tem até aquele. Eu achei que o conflito do filme fosse ser esse. Dele querer sair, do pessoal não querer deixá-lo sair. Aí eu falei, putz, beleza, com isso eu consigo viver. Eu consigo viver com ele entrando ali em conflito com o hospital, querendo sair, o hospital não deixando, aí depois vai deixar e o filme vai acabar feliz. Porra, mas não acaba feliz, né, cara? Porque esse encontro até é interessante, porque a galera ele melhora, né? Depois que ele melhora, que é a primeira vez que ele tem contato com a imagem dele, porque precisa tirar algumas fotos para mandar para o pessoal para poder, que o medicamento ele tá a medicação está em teste.
né? Ou melhor, ela está numa apresentação, uma fase ainda onde o químico está desenvolvendo, tá manipulando uma substância, né? Está Pra sintetizando tratar Parkinson. Pra tratar Parkinson, que não era o que eles tinham, né? isso aí. Eles tinham sintomas semelhantes ao que se apresenta em Parkinson. Então ele É isso. queria testar ali e achar uma dose para ver o que aconteceria. Porque o É, pessoal tem reflexos, né? Ele vai fazendo uns sim, testes assim, sim. e o pessoal É consegue. tipo, é tipo o que eu faço. Eu tomo um remédio pra tratar a minha síndrome de Tourette, que é bem leve, não é nem nada perto do Dileira, por exemplo. Eu tenho tiques vocais, mas é na garganta, eu não falo, sabe? Eu não falo aquelas palavras aleatórias. E o meu remédio é pra tratar esquizofrenia. Então, assim, numa dose alta, trata esquizofrenia. Numa dose pequena, trata síndrome de Tourette. Então eu melhorei muito dos meus tiques por conta disso. E é o que eles fazem no filme, né? Só que eles vão tendo que aumentar a dose porque vai parando de fazer efeito. É, é, diversas medicações podem ser utilizadas dessa forma. É Que isso. você tem, dentro do princípio ativo, você consegue ver quais sintomas aquela substância controla. Se um sintoma estiver dentro daquele ali, você pode utilizar e você É controla isso. a dose, porque você não quer cobrir toda aquela gama de sintomas que está sendo, que é o foco da substância ali quando ela é lançada comercialmente. E aí ele pega aquele negócio, ele tenta autorização ali para utilizar, ele vai falar com o químico fala assim, cara, dá teu jeito aí, cara, você que é o médico, eu sou só um químico, assume a bronca aí você. Aí ele vai lá para o hospital e tenta falar com o diretor, pô, vamos usar. Aí o médico fala assim, pô, cara, a gente é médico, cara, deixa isso aí pro químico resolver, eu não quero me meter nisso aí não. Aí ele começa a utilizar, o Leonard é o primeiro que ele tenta, onde ele usa a substância, ele vai tentando ajustar a dose, e quando o Leonard começa a ter resultados, ele começa a colher os primeiros resultados, né? Ele tira uma foto numa máquina instantânea, né? Uma E Polaroid. aí, não sei se é Polaroid, É mas tipo uma Polaroid. Isso. aí ele tira aquela a foto e ele, quando a foto revela, ele se enxerga ali um cara já de 40 anos. Porque eles não entendem que o tempo passou, né? Não Até tem. a outra que tava paralisada também, ele pergunta pra ela, que ano é ela? Ah, seu bobinho, 1920 e vinte e pouco. Então, assim, pra Sim. eles o tempo não passou, né? E com ela, né? Acho que é a Lúcia, essa personagem. Isso. Chega no fim, quando as coisas vão se desdobrando, ela é questionada de novo, né? Aí ela fala: eu sei o ano que a gente tá, eu sei o que acontece, eu só não consigo me identificar ou me enxergar como uma pessoa que não tem mais 22 anos. E ela já é uma senhorinha. Senhorinha. E para ela tem 22 anos, ela não consegue se enxergar ali, né? E acontece isso, né? Que é a distorção entre o que a pessoa olha e o que a aparência que a pessoa realmente tem. Existem diversos transtornos dessa ordem da figurabilidade. A gente vê que a pessoa que está em estado catatônico, ela pode realmente paralisar não só fisicamente, mas como não conseguir notar a passagem do tempo. E aí o que ficou na minha cabeça, como você fica tanto tempo congelado dentro de si, talvez consciente, mas sem notar a passagem do tempo de forma lógica, a Pois é. ponto ali de você não conseguir entender a quantidade de tempo que passou. E eu comecei a imaginar sobre o tempo percebido, o tempo cronometrado, o tempo lógico, a quantidade de possibilidades que a gente teria para utilizar ali como tempo, né? O tempo, dependendo do que você está fazendo, cara. Ser um cozinheiro é só o período em que vai ficar pronto o teu prato. Se é um músico, é só o momento onde você vai executar o teu som. Agora, se você está numa condição dessa, como é que você faz? Se você é um motorista, você precisa lidar com o tempo e com o espaço da forma que você precisa chegar lá com o combustível correto, com o peso correto o pessoal do Fórmula 1 era assim, né? Que a gente viu o filme, ele tem que estar com Sim. peso, quantidade de combustível, para o carro estar mais leve, para chegar no final, no momento, tudo isso é controlado através dessa unidade sei lá,
que a gente utiliza para poder mensurar o intervalo entre as coisas. E a pessoa naquele estado, ela perde essa capacidade de lidar com isso. Aí eu lembro que, criança geralmente fala, ontem a gente vai lá, amanhã a gente vai, de manhã a gente vai. A criança não tem noção do que é hora. Você pergunta para ela, né? Que horas é? 4 horas, 7 horas. Pra ela não é nada, né? Não é nada, né? E ao mesmo tempo é tudo. Muito abstrato. E ao mesmo tempo é tudo, porque se você for ver, cara, quando a gente é criança, para chegar ao aniversário da gente, demora pra caramba. E aí, agora, demora menos. Mas é igual aquela conversa que eu tive com o senhor, né? Para criança de 2 anos, né, fazer o terceiro é 1/3 da vida dela. 1/3 da vida de uma pessoa que tem 70 anos é totalmente diferente. Então, assim, 1 ano para ele representa menos dentro da quantidade de vida que ele viveu, né? A pessoa ali que já tem 20 anos de idade, 1 ano proporcionalmente representa muito menos dentro do que é estar vivo, que é você estar dentro de si e compreender o que é estar vivo, de fato, né? E dentro de tudo isso, cara, a gente vai vendo que eles ficam bem, né? O pessoal trata aquilo como se fosse um milagre, e aí a galera começa a se mexer, o cara é pianista, ele volta a saber tocar, a outra canta, o outro tá fazendo um monte de coisa lá, eles organizam um passeio, e aí a gente vê que o doutor leva o Leonard para passear, ele vê que o Bronx realmente é um lugar muito legal, ali foi minha escola, leva ele no banquinho que ele escreveu o nome dele ainda tá lá, né? Leva ele para passear, ele entra na água lá, e aí chega um momento que vai fazer um passeio com o pessoal que melhorou, né? E aí ele começa a querer despistar a mãe dele, porque ele quer se encontrar com a garota. Ele tá com o comportamento de um menino de 12 anos, 13. Sim. Que ele tá com vergonha que a mãe dele descubra que ele tá gostando do menino. É isso. Só que ele tem 40 anos, cara. É 41. Então, ele tá com aquela coisa de descobrir o mundo, ele tá aprendendo o mundo tudo de novo. E ele quer ter autonomia. Chega um momento que a pessoa tenta deixar ele sair, não deixa ele sair, que eu quero ir fora, eu quero poder viver, eu quero fazer as coisas. Que tem um dos pontos mais interessantes do filme, que é ele mostrar às pessoas que não sofrem de nenhuma patologia o quão paralisados, congelados eles também estão. É isso, medo de sair na rua, é muito o boa. medo de ser atropelado, o medo de ser assaltado, o medo de acontecer qualquer coisa, o medo de se perder. As pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo, né? Exato. E não porque você tem uma patologia que te limita ou que te impede de fazer algum tipo de coisa, ou uma condição que interrompa, né, o teu desenvolvimento ali. Mas porque as pessoas escolhem estar nisso, ou por medo, ou por, sei lá, por covardia, ou por excesso de precaução, ou por não perceber, né, ou por não conseguir alcançar a liberdade, a vida que realmente tem. E é onde mostra que o doutor ele tá tão preso, tão congelado quanto o Leonard. Ele só foca em trabalho, né? Trabalho, nunca casou, não tem uma família. E muita gente presa assim, né, cara? A gente conversa bastante sobre isso no nosso dia a dia. E ele leva o pessoal pra ir num lugar lá que tem um monte de planta. Chato pra caramba. Porque o pessoal que ficou congelado 30 anos. Quer ver coisa parada. Fazer com um negócio que não se mexe. Aí leva o pessoal pra dançar. E onde tem também uma das coisas ali mais bonitas do filme, porque o pessoal tá dançando, e aí a dança conecta os dois, né? Tanto o Leonard quanto o doutor Saia, porque ele tá ali, aí o Leonard já tinha cantado a planta para ele falou, eu não sou muito bem com gente, não me dou muito bem com gente, né? Eu gosto das pessoas, eu quero cuidar das pessoas, porque elas melhoram, têm as suas vidas, mas não me relaciono muito bem e tal, não nasci para isso. Por isso que eu não tenho família, que o Leonard pergunta. Quando ele conhece a menina, ele fica apaixonado e quer perguntar pro doutor, que alguém que ele confia, como é que é ser casado, né? De repente isso também me deu uma quebrada, porque eu penso, cara, por algum momento ele pensou que poderia casar e ter uma vida feliz ali com a menina que ele imaginou, e ele vai ficar preso naquilo. O tempo vai passar para a garota, quando ele vê, né, talvez ele voltar a ter outro lápis de consciência, a menina já não vai ser aquela que ele imagina. Então, me deu incomodado, eu até perdi um pouco o foco do filme, voltei para ver de novo.
Porque daquele momento ali pra frente que eu vi ele ficando mal, a minha cabeça começou a girar em volta de um monte de coisa, imaginar, quase que eu desenhei o final do filme, cara. Que não tinha nada a ver com o filme de verdade. Eu tive que voltar ao filme. Porra, os últimos 40 minutos aqui eu não entendi nada. Eu tô imaginando um negócio aqui, o filme tá falando, eu não tô nem ouvindo. Né, que o desenho que eu fiz na minha cabeça, ele tava gritando mais alto do que a TV. Aí, tem uma das pacientes que puxa ele. Aí o Leonard fala, né, antes, quando ele se pergunta família e tal. Ah, não tem, ó, a enfermeira, como é que é o nome dela? Eleanor. Não lembro, mas sim. Não lembro se é também isso não, mas beleza. Eu sei que tem uma que é Elizabeth, mas assim, eu não sei, não lembro qual é. Acho que é... Puxa o nome dela aí, porque ela é muito importante no filme, né? Eleanor mesmo. Eleanor, ela sempre tá dando força a ele, quando ele fala as coisas, ele fala, eu preferi tua explicação e tal. Ela chama ele para tomar um café, ele, não, eu tô ocupado, ele vai para casa ver planta e jantar uma marmita ali que ele compra de... Fica lendo, fica comparando a planta dele com a planta que tá na foto. E você vê, cara, ele tá querendo ficar congelado, ele tá querendo virar a planta, mas ao mesmo tempo ele tá tentando fazer as pessoas ali que são tratadas como planta andar. Viver, conseguirem se descongelar, se destravar. E aí, cara, o Leonardo fala, pô, a Eleonor fala que você é um bom homem, que não sei o que, tal, que você tem jeito com pessoa assim. Gosta de você, né? Acho que ela falou. Ele fica sem graça e tal. Aí, lá depois que ele tira o pessoal lá do Jardim Botânico, sei lá onde que é, um lugar que tem um monte de planta. Tipo lá em Curitiba, que tem a mesma coisa, aquela casa de vidro lá. Isso aí. Aí leva eles pra um baile, aí uma das pacientes pega e coloca ele, dança com ele. E aí ele meio que se sente constrangido ali de estar se mexendo no meio das pessoas. E lá na frente tem um encontro final, porque o Leonard, dentre todos aqueles ali, ele foi o primeiro a começar a utilizar a substância. Ele começa a apresentar os efeitos colaterais, né? Ele começa a ter tiques muito severos. Começa a regredir, né? Começa a regredir, começa a ficar chateado porque não deixaram ele sair, cara. Talvez se tivessem deixado ele sair ali, pelo menos ele ia ter saído uma vez. E ele começa a fazer uma rebelião ali dentro, ele tá revoltado. Ele é um menino, cara, de 12 anos. Ele tá chateado porque ele quer ir na rua e a mãe dele não deixou. Igual quando a gente era adolescente e nosso pai tá todo mundo lá na festa, só eu que não fui. Todo mundo aí que tem uma família ali minimamente organizada passou por isso, né? A gente sabe que algumas crianças, infelizmente, não tiveram esse tipo de convívio. Porque crescem em orfanatos, em abrigo, ou nas ruas, que aí é algo que infelizmente existe, mas não é a condição que a gente vê, pelo menos no nosso círculo de convívio, né? Aí, quando digo nosso, é o Vitor, eu, talvez você que esteja assistindo. Mas ele está ali triste porque ele queria ir, agora passou o tempo dele, ele começa a ficar com medo do que está acontecendo, ele fica agressivo com o médico, aí depois ele pede desculpa e ele começa a ficar preocupado com os outros pacientes, fala, estão falando de mim, eles estão com medo do que vai acontecer, e isso realmente acontece, né? Eles estão num grupo ali que um observa o outro, eles começam a ficar, vai acontecer comigo igual aconteceu com ele, igual aconteceu. E aí ele vai lá e marca mais um encontro com a menina. E aí ele começa a falar, não tô bem, você tá vendo aqui, eu vou ficar cada vez pior. Aí a menina fala sobre um baile de dança, aí ele pergunta se ele você nunca foi? Ele falou, não. E eu acho que eu nunca vou, porque tô piorando, né? E aí ele pede desculpa e fala assim, é a última vez que eu vou encontrar com você, eu não vou te ver mais. Aí ele despede, estende a mão para despedir dela, ela pega na mão dele e o coloca numa dança, né? A música ela é constante no filme ali, é quase um personagem. E é uma cena assim muito difícil de não emocionar ali com aquilo que acontece ali, se acalma e depois daquele momento ele realmente começa a regredir clinicamente
até voltar ao estágio que ele estava, né, semelhante ao que ele se encontrava antes do início do filme. E ali é onde você fala, né, que o filme realmente joga aquela água fria na gente ali e mostra o despertar do doutor, que no final ele, depois de tudo que acontece, ele está lá lançando os avanços, fazendo os relatórios da experiência que ele teve com a substância. E aí ele vê a Leonor indo embora, ele se despede dela como sempre, já tarde da noite, provavelmente depois do expediente dos dois, eles continuavam trabalhando, ele vai chamar ela para um café. Que ele lembra do que o Leonard falou para ele, né? Que vocês estão aí, não tem nenhuma patologia, não tem nada, e vocês não estão vivendo, vocês estão congelados. Vai, então mostra... o filme deixa essa mensagem que foi o que realmente me pegou. Pô, cara, será que tem algum momento que eu preferia realmente não ter vivido, não ter passado por aquilo ali? Não que seja uma experiência ruim no dia que eu fui assaltado, mas será que era melhor não ter vivido aquele dia? Não teve... Pô, aconteceu um monte de coisa ali. Aquele foi um momento ruim. Pô, hoje eu não queria ter saído da cama. Eu acho que eu não vou mais pensar isso nunca mais na minha vida. E agradecer ali, ficar feliz por poder sair, ter interações, poder cuidar da minha vida. Não ter limitações, né, cara? Acho que a gente tem que ser muito grato por isso mesmo, cara. E o filme é excelente, cara. O filme, ele tem 2 horas. Ele passa quase 1h50 dentro do hospital. Cara. E ainda assim consegue ser um filme tão íntimo, tão confortável. Assim, não é confortável do ponto de vista que ele é um filme que te abraça, mas de você se sentir parte daquilo ali. Ele consegue fazer com que a gente observe um paciente como uma pessoa. Diferente do que acontece no início do filme, como se mostra o estado. Você sai do filme olhando para aquelas pessoas ali diferente da forma como você olhou quando o filme começa. Que mostra ali todo mundo como se fosse um monte de coisa grotesca, bizarra. Que o filme faz questão de passar essa sensação no início. Né? Até o próprio Dr. Sawyer, ele tem medo do movimento que o pessoal faz. Tem hora que ele se esconde do paciente, que tem um que fica andando lá. Porque ele tem todo tipo de pessoas com doenças crônicas. Então tem o pessoal que fala pra caramba, que corre, que grita, e tem o pessoal violenta também. Tem... E aí ele fica com medo, foge. Tem hora que ele tá fazendo um teste com a bolinha e tem um outro lá que é mais agitado que fica falando, joga pra mim a bolinha, joga a bola pra mim também. Eu também quero pegar, eu sei pegar a bolinha também. Mas só que assim, ele tá fazendo ali um experimento, então... no final, esses caras que se juntam com o Leonard para fazer a rebelião. Né? Rebelião, E aí o pessoal fica até preocupado, pô, tô com medo dele botar em risco a saúde dos outros caras, eles se machucarem lá. E no fim, cara, a gente consegue ele ter uma aproximação mais humana daquelas pessoas e entender que todo mundo que é digno de um tratamento humanizado, correto ali. O ideal é que todo mundo tivesse o cuidado adequado para as suas condições. É óbvio que é muito difícil você conseguir adaptar o mundo para todas as condições que existem. Né? A gente até conversou sobre isso aí. À medida que a gente começa a classificar muita coisa como patologia, a gente tem dificuldade de lidar, mas isso eu acho que é um preâmbulo para a gente conseguir chegar num ponto onde, se a gente não adapta tudo para todas as condições, a gente consiga ao menos entender a dificuldade das pessoas, né? Isso, para conseguir lidar com aquela pessoa especificamente, nem que seja do trato pessoa para pessoa. Né? E conviver melhor. Né? E também partindo do pressuposto de que nós vamos ter nossas dificuldades e que a outra pessoa ali também consiga compreender o que a gente tem dificuldade para comunicar com a gente na linguagem que a gente consiga entender melhor. Então, cara, esse filme é lá no começo de 90, cara. É de 90. Concorreu ao Oscar de 91, inclusive. Eu acho que é o mesmo roteiro feito pela mesma pessoa que fez o Irlandês. Sério? Pô, vou pesquisar, cara. E tem, mais um roteiro também famoso que foi feito pela mesma pessoa, pelo mesmo diretor. Dá uma olhada aí. Acho que são 3 filmes grandes. Depois você pesquisa aí. Steven Zylan. E a diretora consegue tirar o melhor do pessoal ali, né? E que deve ter sido difícil cuidar daqueles atores ali
na forma como o filme se dá. Sim, com certeza. Mas isso aí é antes de iniciar qualquer tipo de movimento moderno que a gente tem sobre inclusão, sobre você ter uma visão mais humanizada das condições que as pessoas têm. Isso aí, o filme é muito visionário, é um roteiro muito visionário. Hoje a gente está começando a entender as coisas dessa forma. Mas o filme se dá no período em que aqui no Brasil ainda tinha hospital psiquiátrico quase que medieval, né? Eu sei porque eu tenho um tio que ficou internado. E a gente via como era o dia a dia dele lá. Então, o filme com essa visão no início de 90 é uma cabeça, assim, uma mente bem expandida. E o filme se passa na década de 50, 60, eu acho. E sim, ó, ele escreveu a lista de Schindler, Isso aí. mas ele escreveu sim o Irlandês, como você falou, Moneyball, que é um filmaço também. Caraca, o cara muito bom, cara. A lista de Schindler que eu tinha lido quando fui pesquisar. Pô, muito bom mesmo, cara. Bom saber. Bom procurar agora os filmes que ele foi roteirista, né? É interessante. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar com quem gosta bastante de filme, dessas reflexões. Episódio muito bom. Semana que vem vamos trazer um filme indiano. Agora a gente vai voltar. Vamos voltar às nossas loucuras, trazer filme japonês, trazer filme indiano. Vamos voltar agora que a gente tá livre do Oscar. Eu queria muito ter trazido esse filme aqui, porque foi um filme que conversou bastante comigo. Espero que você tenha gostado desse episódio e vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.